Eduardo, eu tive infecção viral há mais ou menos um mês, dor de garganta por uma semana. Não tive febre nem dor de cabeça, mas no momento estou uma semana com tosse seca. Hoje fiz primeira inalação com soro e pastilha Benalete. Muita hidratação. Eduardo, eu já falei muito sobre isso, né? Eu vou falar novamente em consideração a você que gastou esse tempo fazendo essa pergunta, mas nós temos muitos vídeos explicando que as infecções virais, determinadas infecções virais, que está muito bem relatado na gripe, está muito bem relatado no vírus sincicial respiratório, que é o vírus que causa a chamada bronquiolite, determinadas infecções virais têm estruturas proteicas na sua composição, na composição viral, né? E essas estruturas proteicas, elas de certa forma induzem a respostas imunológicas chamadas de respostas T2 ou TH2, de forma mais antiga, né? Antigamente nós chamávamos de resposta TH2. Hoje nós chamamos de resposta T2, que é uma resposta que induz a produção do anticorpo chamado anticorpo IgE, que é aquele anticorpo que causa a reação de hipersensibilidade do tipo 2, e nós sabemos que a reação de hipersensibilidade do tipo 2, hipersensibilidade do tipo 1 ou resposta T2, essa reação mediada por IgE, ela pode vir a desencadear vários tipos de manifestações alérgicas, dentre elas a rinite alérgica, a sinusite alérgica, a faringite alérgica, a asma alérgica, eosinofílica ou não eosinofílica. Tá? Então é muito comum um paciente que pega infecções virais, nós encontrarmos resquícios dessas infecções virais, que é um desbalanço da resposta imunológica, onde se acaba tendo essa proliferação desse linfócito TH2, esse linfócito TH2 produzir um anticorpo IgE e fazer com que o paciente então acabe desenvolvendo um estado de alergia, né? E desenvolvendo então a chamada rinite alérgica, sinusite alérgica ou asma brônquica ou bronquite alérgica com broncoespasmo. Então o que você precisa fazer é regular os linfócitos TH2 com TH1 ou a resposta T2 com T1, ou T2 baixo, né, que é chamado também, e você regular justamente essa resposta e que de certa forma essa regulação da resposta, ela vai fazer com que você melhore desse quadro clínico. E a regulação da resposta, ela é justamente feita através do controle de ambiente, onde você controla a exposição aos alérgenos da sua casa, retirando tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, tudo aquilo que acumule poeira, forrando o seu colchão e travesseiro com napa, material com envoltório completo. Isso é muito importante, porque nós passamos 1/3 das nossas vidas sobre o colchão e travesseiro, a gente coloca o nosso nariz diretamente no colchão e travesseiro, respirando todo aquele material que é, de certa forma, produzido dentro do colchão e travesseiro, porque a nossa pele, quando roça no colchão e travesseiro, ela descama, ela entranha no colchão e travesseiro, ela serve, então, de alimento para o ácaro, porque ela é rica em queratina. Então, quanto mais queratina nós tivermos, maior a chance, então, de nós desenvolvermos, nós produzirmos ácaro. Então, para você ter uma ideia, boa parte do peso do seu colchão e do seu travesseiro, depois de alguns anos, ela é por causa de ácaros, fezes de ácaros ou ácaros mortos, que ficam ali, né? Então, você fazendo uma barreira impermeável entre o colchão e o travesseiro, primeiro que você evita o contato direto com aqueles ácaros mortos, e vivos também, suas fezes. E segundo, que você evita, então, com que haja um fornecimento de alimento para aquele objeto, evitando com que eles se multipliquem, né? Quanto menos você entrar em contato com a sua pele, menos você libera a queratina, menos você alimenta, então, o ácaro. Você deve fazer também os testes alérgicos, ou seja, ver quais são os tipos de alérgenos que você tem alergia, para que você possa então fazer a chamada imunoterapia específica. Porque nós sabemos que quanto mais específica for a vacina para o combate da alergia, mais ela é eficaz. E a vacina é o único tratamento que muda a história natural da doença da alergia. É o único tratamento que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico. Ou seja, ele dessensibiliza o paciente a longo prazo. E também as medicações, né? Sempre lembrando que uma asma ela não pode ser tratada somente no pulmão. Você tem que começar sempre no nariz, ver como é que está seu nariz, seus seios da face, para ver se tem algum cisto de retenção no seio da face, algum pólipo nasal no nariz, se você tem algum gotejamento pós-nasal prejudicando seu pulmão, levando a broncoespasmo, e também se esse gotejamento pós-nasal não está prejudicando seu estômago, aumentando a hiperacidez gástrica e favorecendo o aparecimento ou a complicação
de uma chamada doença do refluxo gastroesofágico, que também o refluxo de ácido, que causa aquela azia, causa aquela sensação de queimação, que vem do estômago e vai para o pulmão, ela também leva a broncoespasmo e leva também a um processo irritativo em todas as vias aéreas superiores, né? Toda a via aérea superior e inferior também, falando português correto. Entendeu? Então, você vê que a medicina é complexa, né? Medicina não é uma coisa tão simples, que simplesmente você tem um remédiozinho que é uma bala de prata para as doenças. Não, medicina a gente precisa do médico, porque o médico é o único que vai ter uma visão holística, principalmente o clínico geral, que é muito pouco valorizado no nosso meio. O clínico geral só é desvalorizado realmente num país subdesenvolvido como o Brasil. Eu, como brasileiro, tenho a liberdade de desabafar com os meus conterrâneos brasileiros também, para que a gente mude um pouco o nosso país, né? O clínico geral é aquele médico que resolve 95% dos problemas, que carrega piano, que resolve os problemas de saúde do Brasil, tá? De um país, por assim dizer, né? E a gente precisa valorizar o clínico geral. Por isso que todo mundo precisa ter formação em clínica médica, principalmente os médicos que atuam na área de clínica em geral, né? Sendo especialista ou não especialista, eles têm que ter formação em clínica médica para que eles possam entender o organismo como um sistema complexo, e a alergia é uma doença eminentemente clínica. Tá? Se você não tiver realmente uma percepção de que seu sistema ele funciona de forma complexa, você não consegue tratar uma alergia. Tá bom? Eduardo, muito obrigado pela sua pergunta. Estamos à disposição, colocamos à disposição a telemedicina 21 99374 2042. Não hesite em nos contactar em caso de dúvidas. Um abraço, obrigado.